Pensa Manaus. Rotina, com Marcelo Seráfico. Professor Marcelo Seráfico está conectado conosco, sociólogo da UFAM. Seja muito bem-vindo, tudo bem? Como é que tá? Bom dia, professor. Bom dia, Rafael, tudo bem? Bom dia, Diene, ouvintes, muito obrigado. Professor, temos dois assuntos. O primeiro eu já vou puxar aqui e o próximo a Diene vai depois pedir também que o senhor inicie, mas o primeiro é mudanças climáticas e a Amazônia. Vamos nessa. Então, Rafael, você sabe que, vocês acabaram de noticiar, né, o aumento expressivo de queimadas na Amazônia, particularmente no estado do Pará e aqui no Amazonas, e no caso do Amazonas, na região sul do estado, que é essa região a que se chama de Arco do Fogo, ou a região que tem a ver com o processo de expansão da fronteira agrícola, não é? Eu gostaria de lembrar aqui a alguns ouvintes que essa região tem sido objeto de várias preocupações já há algum tempo. Eu trabalhei como sociólogo do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, o IPAAM, na passagem dos anos 90 para o novo século, né, entre 1998 e 2001. E nesse período, eu e vários outras colegas de lá, técnicos extremamente qualificados, engenheiros florestais, engenheiros químicos, sociólogos, antropólogos, enfim, havia profissionais de várias áreas, nos engajamos no projeto de gestão ambiental integrada do Amazonas, que era um projeto piloto do PPG-7, do projeto de proteção das florestas tropicais, cujo objetivo tinha a ver com uma gestão ambiental integrada para evitar tanto conflitos sociais naquela região, quanto para gerir os recursos ambientais de modo sustentável, digamos assim, adequado. O projeto, como se diz hoje, se frustrou, porque não se conseguiu nem criar, nem descentralizar a gestão, nem criar mecanismos de participação social na gestão ambiental. E o que nós assistimos, quer dizer, 26 anos depois, é o avançar dos processos de destruição da floresta vinculados ao desmatamento, que é o primeiro momento, em geral, de outros processos, que são de exploração pecuária, de exploração agrícola intensiva, e em alguns casos, como nós também estamos assistindo, há situações que avançam para a exploração de pescados, né, de maneira intensiva, com efeitos extremamente nocivos sobre as populações que habitam essas regiões, ou sobre a maioria da população, da maioria dos trabalhadores que habitam essa região. Qual é a grande questão, me parece, que está colocada agora para nós? É que nós estamos vivendo um ano em que teremos provavelmente um super El Niño, quer dizer, um El Niño que vem com mais força do que em oportunidades anteriores. E esses fenômenos todos que estão acontecendo se somam à dinâmica do próprio El Niño, criando uma situação mais grave ainda, né, do ponto de vista não apenas do ambiente, mas da saúde humana e das condições de vida nessa região do planeta, que é uma região central para o combate das mudanças climáticas, como estamos acompanhando. Então é lamentável, quer dizer, que nesse espaço de quase 30 anos, as entidades públicas e os entes privados não tenham encontrado uma solução de continuidade para as formas predatórias de exploração da natureza. E é mais preocupante ainda que a base parlamentar amazonense, mas eu diria que da maior parte dos estados da região, está comprometida com projetos que intensificam essa destruição, que são projetos vinculados à construção de rodovias, projetos vinculados ao avanço do garimpo ou da mineração. Quer dizer, a despeito de todas as evidências, os nossos parlamentares, as entidades empresariais, né, as representações de categorias parecem não ter a menor sensibilidade para o futuro. O futuro para essas camadas, esses grupos, parece estar sempre próximo ou de um processo eleitoral ou de um interesse específico que precisa se realizar quase que imediatamente. Então, esse clima
político é um agravante para as condições climáticas, sociais e ambientais já precarizadas em que nós temos vivido. Então, eu queria manifestar essa extrema preocupação, que é reveladora de uma espécie de descompasso entre os processos reais que nós estamos vivendo na Amazônia e no mundo e uma certa consciência das camadas dominantes na sociedade acerca do que é necessário fazer, né? Essas camadas parece que não têm o menor compromisso com o futuro, ou o futuro se resume às pretensões individuais ou de grupos muito restritos, né, que se liquidam em poucos anos. Então, é muito preocupante isso. Muito bem, a gente trouxe aqui então o primeiro assunto, primeira reflexão, com muita informação com o professor Marcelo Seráfico, aqui no nosso Pensa Rotina, um assunto que a gente vem falando há muito tempo. Esse ano parece que a gente está falando de uma maneira como se tivesse agravado, mas isso já vem de muitos e muitos anos, como falou agora o professor Marcelo Seráfico. E a gente já viu outras vazantes dessa maneira, a gente já viu a cidade coberta de fumaça dessa maneira, e infelizmente há muito tempo a gente vem falando disso e os problemas se repetem. E aí o medo que dá, né, professor, é que isso vá se repetir, que daqui a alguns anos a gente volte a falar sobre isso. Lembra que lá em 2023 enfrentamos também essa situação, e isso vai cansando a gente também, né? E vai também trazendo até uma espécie de indignação de por que não é pensado isso de maneira mais ampla, como política pública, como o próprio professor Marcelo Seráfico questionou várias vezes aqui na coluna também. E, Rafael, desculpa, mas eu queria lembrar também que Orlando Câmara, que é também colunista aqui da Band News Difusora, e Rosiane Carvalho, vem tratando da mesma questão há anos, né? Eu acho que desde que do primeiro dia da rádio, essas duas pessoas, esses dois profissionais altamente competentes, vêm tratando desse tema e fazendo denúncias, né? Então, é algo realmente muito preocupante que, não por conta apenas das denúncias que vêm sendo feitas, das análises que vêm sendo feitas, é que não haja eco político para essas constatações, né? Professor, o senhor acredita que existe uma falência do Estado, uma falta de interesse de agir em relação à falta de planejamento mesmo, de algo que acontece todos os anos? Jenny, nós estamos vivendo no Brasil já há alguns anos, isso não é novo, né? Um processo de, digamos assim, minimização do Estado, né? De redução do papel do Estado em algumas atividades, não é em todas. E eu diria que na educação esse é um processo bastante evidente. E eu falo da educação porque eu sou professor de uma universidade pública, né? E nós temos sofrido dentro da Universidade Federal do Amazonas, mas dentro de outras universidades, em que eu também tenho pessoas conhecidas, amigos, um processo de precarização das condições de trabalho. A sua pergunta me ajuda a fazer uma reflexão sobre um fato recente que aconteceu na universidade, que foi a mobilização de várias unidades acadêmicas de lá para elaborar projetos que serão apresentados, ou estão sendo apresentados, num edital elaborado pela assessoria do deputado federal Amon Mandel, que lançou no início do ano esse aplicativo Buracômetro, né? Uma iniciativa que procura monitorar, digamos assim, as condições das vias e dos serviços públicos no Estado. No Estado, mas também em Manaus, né, mas também agora em outras cidades do país. Muito bem, o deputado então lançou esse edital e, para minha surpresa, eu vi essas várias unidades, departamentos e até, em alguns casos, pró-reitorias, se mobilizando, elaborando projetos e submetendo a ele para ter acesso a recursos das emendas parlamentares que o deputado a que o deputado tem direito, né? Portanto, se trata de uma questão, em princípio, legal. Alô? Alô? Estamos lhe acompanhando, professor. Vocês estão me ouvindo? Sim, muito bem. Muito bem. Então, notem, às vezes a gente vê assim, de uma perspectiva mais imediatista, diz assim, não, as pessoas estão buscando solucionar problemas práticos que a universidade está vivendo, né? Mas a gente, sempre que tem envolvidas questões políticas ou de relação de poder, precisa fazer uma reflexão mais abrangente, me parece, para a gente entender o que está em jogo. Quer dizer, o ponto de partida aqui é a gravidade do financiamento das atividades públicas. Quer dizer, o Estado Nacional Brasileiro
e eu estou falando aqui porque estamos discutindo uma universidade federal, não tem destinado recursos suficientes para financiar o mínimo necessário para as atividades de ensino, pesquisa e extensão dessas universidades. Logo, diante do desespero de manutenção, pasmem, de ar-condicionado, com esse calor em Manaus, há salas no Instituto de Filosofia, Ciências Humanas e Sociais sem ar-condicionado, né? Os colegas, então, angustiados com essa condição de não terem como financiar o mínimo e querendo financiar projetos meritórios, todos eles, recorrem a esse expediente, que é uma espécie de terceirização da política pública. Quer dizer, é alguma coisa inimaginável, me parece, do ponto de vista de quem imagina uma política pública formulada a partir de princípios democráticos, amplos, não é? E não a partir de princípios da concorrência entre colegas para ter acesso a recursos para fazer o mínimo. Tem uma subversão no processo de financiamento público que me parece muito preocupante. Quer dizer, e se nós tratarmos isso apenas como uma questão pragmática de resolver problemas, nós estaríamos participando do processo de despolitização de relações de dominação. Porque, ao mesmo tempo, isso cria relações de clientela, isso cria relações, eu não vou dizer de favorecimento, mas de dissipação das questões ideológicas e políticas mesmo, sobre como deve agir o Estado, não é? Quais são as prioridades do Estado, quais são as formas de encaminhamento dessas questões. Então, no fundo, me parece, Jenny, que nós estamos diante de dois problemas muito graves, se a gente reúne as discussões que está fazendo aqui, né? Um é o problema do negacionismo, né, que orienta muitas políticas e ações hoje em dia. E outra é uma concepção fatalista da história e das relações sociais. Quer dizer, ao invés da gente tentar discutir, apontar os problemas e buscar as soluções de modo a alcançar as causas últimas deles, a gente assume que, olha, é assim, não tem jeito, e faz o que é possível. E dessa maneira vai apenas reproduzindo a mesma realidade que nos parece problemática. É uma situação muito grave, muito séria, e ela alcançou a universidade em cheio. Quer dizer, o lugar em que se estabelece essa discussão crítica ampla, hoje também é um lugar em que avançam essas perspectivas por conta das condições absolutamente precárias, né, de formulação e execução de política pública, que estão associadas, sim, a isso que eu chamei de minimização do papel do Estado, principalmente naquilo que diz respeito à garantia dos direitos sociais, que tem a ver com educação, saúde, habitação, não é? Renda. Então nós precisamos fazer uma discussão mais ampliada, e aqueles setores que julgam que o problema precisa ser enfrentado de modo a solucionar, ou digamos, a atingir as causas dele, se empenhem nesse debate, não é? Porque dessa maneira a gente está, lamentavelmente, participando da reprodução dessas mesmas condições. Professor Marcelo Seráfico, muito obrigado pelas duas reflexões aqui. Aliás, mais de duas, né? Muitas reflexões foram feitas aqui nesses dois tópicos que nós separamos para a coluna de hoje. E como você falou, professor, são assuntos que a gente vem tratando há anos e anos e, infelizmente, a gente vai seguir cobrando resultados. Resultados que ainda não chegaram e que a gente espera que cheguem, porque é uma obrigação do poder público. É a isso que eles se propuseram quando se candidataram e quando se colocaram nessa função. Então seguiremos cobrando no nosso papel de imprensa livre e que faz parte direta desse processo de democratização, desse processo também da prestação de serviços. Muito obrigado, professor. Obrigado, Rafael, Diene e ouvintes. Boa semana a todos. Boa semana. Boa semana, professor. Até a próxima. A gente vai agora para um rápido intervalo. Mais informação em instantes para você aqui na Band News. Começa agora o Manaus em 60 segundos. Transporte. Manaus ganhou a segunda unidade de ônibus elétrico, além de mais